28. Já estamos recebendo aqui no estúdio, Elísio, a doutora Elaine, que é lá da Clínica Doutor Hérnia, vai mais uma vez conversar conosco, trazer algumas informações, trazer alguns detalhes importantes para você que de repente está sofrendo com algum tipo de dor, hérnia de disco, dor na coluna, enfim, ela vai esclarecer algumas dúvidas que normalmente surgem, as pessoas vão passando as perguntas aqui na Rádio Difusora e a gente vai trazê-las agora para a doutora Elaine. Bom dia, doutora Elaine, mais uma vez um grande abraço, prazer em recebê-la aqui no Jornal da Manhã, um abraço também ao pessoal lá na Clínica Doutor Hérnia, todo mundo já acompanhando a nossa programação. Um bom dia a todos, um bom dia a todos os ouvintes, né, o pessoal que acompanha também pelas redes sociais. Estamos aqui mais uma vez nesse bate-papo, né, e trazendo algumas informações, né, que é o mais importante, e a gente está tendo um feedback muito bom, um retorno muito bom, então eu acho que a informação ela agrega muito, né, principalmente para as pessoas que estão em casa, que possam se identificar, né, com as suas dores e entender que a gente tem uma solução, tem um caminho que a gente pode auxiliar, né? Sem dúvida. Bom, a pergunta, inclusive eu falei agora no começo, né, hérnia de disco, realmente o que é hérnia de disco exatamente? Como ela ocorre? A hérnia de disco é aquela que ocorre, tá? No disco, ou seja, é aquela que fica entre as vértebras, né? Ali na estrutura da coluna vertebral. Esse disco, ele tem, digamos assim, uma função de amortecimento. Eu vou fazer uma comparação mais ou menos para o pessoal de casa mais ou menos entender. A gente faz uma comparação um pouco boba, né? É como se ele fosse um babalu, tá? Então, assim, ele tem, digamos, um anel fibroso, né, um tecido mais resistente para ele comportar os impactos, tá? Porque ele absorve esses impactos. Né? Exatamente, né? O núcleo dele, ele tem um núcleo mais gelatinoso que confere o quê? O amortecimento, né? Que deixa aquela coisa mais maleável, tá? Para ele absorver esses impactos que a gente vai tendo ao longo da vida, né? Então, o que acontece? A hérnia é quando esse disco ele vai sofrendo esses impactos, ele vai assim, digamos, se degenerando, né? E aí ele vai se deslocando. Muitas das vezes, tá? Esse disco, digamos assim, esse material, esse anel, ele se rompe, tá? E esse núcleo que é mais gelatinoso, o que ele faz? Além dele comprimir as raízes nervosas que saem ali no canal, que fica atrás da nossa coluna, atrás da vértebra, então além dele empurrar, ele comprimir essa região nervosa, essa região medular, esse material mais gelatinoso, ele também provoca um processo inflamatório. Então aquela região fica extremamente irritada. Tá? Então a hérnia de disco é um pouco diferente daquelas outras mais tradicionais, né? Inguinal, umbilical. Tá? A hérnia de disco ela ocorre ali na coluna vertebral, tá? Então, digamos, muitas pessoas sofrem, tá? É uma questão de saúde mundial, né? E acontece com maior frequência na coluna cervical, ali no pescoço, e na região lombar. Por quê? Região lombar porque comporta todo o peso, né, do nosso tronco, e a região aqui cervical, ela tem muito movimento, né? Então, a gente precisa de ter muitos movimentos precisos, tá? Então, a hérnia discal, ela é provocada nesse sentido. Então, quais são os fatores, né? Então, tem alguns fatores que é o hereditário, tá? Não tem como, né? A gente puxa tantas coisas boas como as coisas ruins também, né? O envelhecimento do disco, tá? Então, o que acontece? Quanto mais a gente envelhece, né? O disco ele também vai se degenerando. Aí ele vai perdendo essa capacidade, tá? De amortecer, de absorver esses impactos. A falta de excesso, né? A falta ou excesso da atividade física, tá? A falta porque os músculos eles ficam fracos, tá? Principalmente região abdominal e ali, né, atrás das costas. Então, ou seja, músculo forte ele vai proteger e vai dar estabilidade para a coluna. E o excesso, tá? Também. Né, o exercício feito assim de forma desregrada, sem acompanhamento, né, profissional, um peso muito excessivo também pode auxiliar, né, pode ajudar você a obter uma hérnia de disco. A má postura, como a gente já falou muitas vezes aqui, né, no trabalho, para executar uma tarefa, né, às vezes assistindo uma TV ou fazendo tarefas pequenas, né, por exemplo, como varrer uma casa, né, isso feito de uma forma errada ao longo do tempo também pode provocar uma hérnia de disco. A exposição de cargas pesadas, tá? Então, aquelas pessoas que trabalham com carga, né? E também não necessariamente a carga, mas o movimento repetitivo, tá? O tabagismo, eu vou abrir um parênteses aqui para vocês. Por quê?
a pessoa que fuma, inclusive aquele que fuma por tabela, tá? Aquele fumante também passivo, tá? Porque o cigarro, né, as toxinas do cigarro favorecem o quê? A degeneração desse disco. Tá? Então, a pessoa que fuma ela tem uma probabilidade de 3 ou 4 vezes a mais ter uma hérnia de disco que uma pessoa que não fuma, tá certo? A obesidade, porque quanto mais peso, mais impacto. E os fatores externos, ou seja, tipo uma queda, um acidente, tá bom? Uma pergunta comum dos ouvintes é em relação ao nervo ciático. Tenho dores no nervo ciático. Isso é tratado lá na clínica Doutor Hérnia também, doutora? É tratado porque nosso tratamento ele é focado para a coluna vertebral, né? Então, o nervo ciático, ele é o maior nervo do nosso corpo, tá certo? Então, assim, na verdade, ele se inicia, né? A origem dele é ali no finalzinho da coluna lombar, né? Ele se origina das raízes nervosas ali, L4, L5 e as raízes do sacro, tá? O que significa isso? São os níveis ali entre uma vértebra e outra. Ele se origina ali, tá? E aí o que acontece? Ele faz todo um trajeto, desde ali da coluna lombar, vai pro bumbum, passa pro quadril e às vezes, né? Às vezes não, geralmente, tá? Ele vai até lá no dedão do pé. Tá? Então, quando existe, digamos, um processo inflamatório, uma compressão, um agrupamento ali naquela região, você sente a região do nervo ciático. Logo, a gente tratando, tá, o nervo ciático, consequentemente, também você sente esse alívio desses sinais e sintomas, tá? Entendi. São 7h35 no litoral do Paraná, 7h35. Doutora Elaine, uma outra dúvida também dos ouvintes em relação ao tratamento da clínica Doutor Hérnia, em comparação com outros métodos de fisioterapia comum. Qual é a diferença? Bom, nosso diferencial todo o nosso tratamento, em primeiro momento, ele é individualizado, certo, tá? Ele é humanizado, tá certo? Então, fora isso, a gente tem toda uma equipe, todo um preparo técnico para trabalhar nesse sentido, né? Porque tem vários sinais e sintomas que muitas pessoas também não sabem, né? Que digamos, da coluna, tá? Por exemplo, às vezes as pessoas têm as dores, né? No pescoço, aquelas dores que se espalham pelo membro, tá? Tanto para os braços, como a dor na coluna lombar, que se espalha também pelas pernas, né? Então, pode ser as dores de uma forma mais segmentada, às vezes é no quadril, às vezes no joelho. Então, a gente tem profissionais que são especializados nisso, tá? Então, fora isso, a gente tem um método que é exclusivo da nossa franquia, que é direcionado ao tratamento da coluna. Temos equipamentos de última geração, tá? E fora isso, todo o nosso know-how. Tá certo? Querendo dizer também que todo o nosso tratamento ele é focado na causa. Por exemplo, qual que é a causa da dor? A causa da dor é uma compressão ali nervosa, né? Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa descomprimir aquela região, a gente precisa tratar aquela região, tá? Então, a gente tem todo digamos, um caminho, né, para a gente seguir. Então, a gente passa por uma avaliação minuciosa. Muitas das vezes a gente precisa solicitar um exame também para a gente bater o martelo, tá? Então, o nosso diferencial é esse. Todo o nosso tratamento ele é conservador, tá? Não é medicamentoso. Então, a gente consegue reverter, digamos, os encaminhamentos para cirurgias de coluna de uma forma muito eficaz, sem ser um método invasivo. Então, o nosso diferencial é isso. A gente trabalha na causa, tá? Por exemplo, um medicamento, ele é paliativo. Ele só vai ajudar ali para aliviar o sintoma, ele não vai resolver, né? Então, a gente vai trabalhar em nível estrutural, ou seja, o que está causando a dor, né? Como que é essa dor? É uma dor que ela é intensa, que ela limita muito, porque muitas das vezes as dores, assim, ela pode acarretar outros sinais e sintomas se você também não for cuidar dela, né? Quanto mais você demora para você cuidar dela, né? Quanto mais você demora, mais grave e a probabilidade de você ficar melhor, né? Você só vai ter uma melhora, tipo, parcial, tá? Isso ocorre muito lá na clínica. Às vezes as pessoas têm uma dor específica, começa só uma dorzinha, só um mau jeito, depois essa dor ela vai aumentando o território, ou seja, antes era só no pescoço, antes era só na coluna lombar, e às vezes ela vai se espalhando, muitas das vezes vem acompanhada de sensações de anestesiamento, tá? De fraqueza muscular, e muitas vezes também, eu vou abrir um parênteses aqui para vocês, que é muito importante eu falar isso, tá? Então, assim, tem casos que chegam lá já extremamente graves,
tá? Então, tem um sinal e sintomas que a gente chama de caldequina. Então, quando chega num caso muito grave, a nossa coluna, ela tem uma região ali, em região de coluna lombar. Ela, digamos assim, toda a nossa coluna, nossos nervos, eles correspondem a alguma informação, eles têm uma função, tá? Então, um sinal e um sintoma que é muito importante pra gente a gente chama sinal de caldequina. O que acontece? Ele comprime tanto aquela região da coluna que essa região que a parte nervosa corresponde, tá? Por exemplo, de você ir fazer o xixi, né? A questão urinária, a questão também fecal, às vezes ela comprime tanto que essa informação, tá? De você ir ao banheiro, de você, né, fazer o 2, digamos assim, você perde essa função, tá? Então, você vai perdendo essa função. Então, quando ela chega nesse sintoma, que é um pouquinho mais grave, de não conseguir, às vezes não conseguir segurar o xixi e às vezes não conseguir soltar, tá? Por quê? A nossa coluna, ela tem ela auxilia, né, digamos assim, ela que é responsável pela função dos nossos órgãos. E para os homens é um pouquinho mais complicado, porque essa região também, ela é responsável, tá, pela atividade sexual. Então, às vezes ela está comprimindo tanto a coluna que aí gera o quê? Aí, às vezes, é impotência sexual também. E, às vezes, é um problema de coluna, tá? E, às vezes, você tem uma dificuldade de fazer xixi, não consegue soltar o xixi, né? E, às vezes, é o quê? É um problema de coluna. Ou, às vezes, você não consegue segurar. Então, tem muitos sinais e sintomas que eles precisam ser, né, avaliados. Então, quando chega num caso mais grave, aí precisa realmente de um cuidado. Muitas das vezes a gente consegue reverter, e quando é um caso muito grave, realmente, às vezes, tá, a gente consegue reverter muitos casos assim, né, mais graves, para evitar que vá para uma cirurgia. Mas toda dor, ela quer dizer que existe alguma coisa ali. Tá? Então, quem tem esses tipos de sinais, de sintomas, as dores, fraqueza muscular, sensação de ardimento ou aqueles choques, né, em região cervical, em região lombar, que vai para uma perna, que vai para outra, tá? Tem fraqueza muscular para pegar um objeto, para caminhar, então precisa ficar atento. Entendi. 7h40, 7h40, lembrando que a Clínica Doutor Hérnia é uma rede de franquias, né, doutor? Isso, a gente é uma rede de franquia. Essa semana a doutora Hérnia ganhou mais um selo, né, de qualidade. Nós somos referências no tratamento de coluna vertebral, né, mundialmente, tá? Porque a gente tem esse método exclusivo. Então, nós já estamos aí em 170 unidades espalhadas pelo Brasil, tá certo? Com esse nosso método exclusivo, com profissionais extremamente capacitados, tá? Então, a gente tem uma melhora nos casos de 96%, mais ou menos, quase 97%, tá? Então, daquelas pessoas que vêm e nos procuram, que fazem os tratamentos, tá? Tem tratamento que é preventivo, tá? Que é para a gente evitar que aconteça alguma coisa. Tem os tratamentos que são mais crônicos, para aquelas pessoas que sofrem há muitos anos de dor, e tem aquelas pessoas que estão agudizadas. Então, tem tratamento desde 8 sessões, um exemplo, tá? Como 24 sessões, um tratamento mais longo. Quando é alguma coisa mais grave, a gente precisa tratar de uma forma mais assim, minuciosa, e demora um pouco e demanda mais tempo também. Então, a gente sim é uma franquia, a gente tem muito orgulho, né? Porque a gente tem, todo dia a gente tem várias conquistas, né? Então, cada conquista, cada alívio, cada função que a gente consegue devolver para o paciente é muito gratificante, né? Então, e a gente fazer parte disso tudo, ajudar e auxiliar as pessoas, né, a dormir melhor, a trabalhar melhor, a pegar o netinho em casa, né, fazer as suas tarefas sem dor e trazer qualidade de vida é extremamente gratificante, né? A gente amar o que a gente faz, sem dúvida, né? Embasado com uma técnica que é muito boa, então isso auxilia bastante, não só a nós, né, mas aquelas pessoas que vêm todo dia procurar a gente para a gente aliviar as dores dessas pessoas. Muito bem, são 7h42, estamos recebendo aqui nos estúdios da doutora Elaine da Clínica Doutor Hérnia. Doutora, mais alguma informação que a senhora queira passar ou deixar alguma mensagem para os ouvintes? Lembrando que ao longo da semana, né, os ouvintes que tiverem alguma dúvida, né, ainda sobre esse assunto, podem mandar mensagem aqui no WhatsApp da rádio, a gente repassa lá para a doutora Elaine, e aí na próxima oportunidade ela vem e tira as dúvidas de vocês também. Sim, eu quero agradecer mais uma vez, né, nosso bate-papo, é muito bom, porque quando eu saio daqui, enche, né, de perguntas pra gente. Tem um feedback bacana, né? Tem um feedback muito bom, tá? Porque muitas pessoas não sabem, né, que aquela dor pode ser uma
né, um problema às vezes até mais grave. Então isso é muito bom, a gente tem muito feedback, muitos pacientes nos procuram, aí a gente sempre se coloca à disposição. Então eu quero muito agradecer esse espaço, né? Então é sempre bom quando eu venho aqui, e a gente se sente muito, muito útil, né, trazendo esse tipo de informação para todos vocês. Eu quero dizer um bem-vindo, né, que nessa semana agora tem o Dr. Luiz, né, que vai fazer parte da nossa equipe, e quero desejar um feliz Dia das Mães para todas as mães, né, seja ela de sangue, seja ela de coração, que Nossa Senhora possa abençoar, né, todas elas, e que seja um domingo de muito afeto, de muito carinho. Em especial a minha mãe, que está me escutando lá em São Paulo, a minha tia Rose. Que bom, um abraço para elas. Quero deixar um abraço para Janete Leite, não é minha parente, mas é ouvinte de vocês, tá? Janete Leite. Foi lá na clínica, ouviu, tá, a minha entrevista, se identificou com sinais e sintomas, vai iniciar o tratamento. Dona Janete, pode ficar tranquila, que o que a gente puder fazer pela senhora, a gente vai fazer, a gente vai dar nosso melhor, tá bom? Então, um grande beijo a todas as ouvintes, todas as mamães aí, tá? E quero deixar, né, em aberto, a gente fica ali, Manuel Correia, 1441, tá? Pode acessar nossas redes sociais também, a gente fica ali de frente ao Camões, e a gente está de portas abertas para receber todos vocês e tirar todas as dúvidas de todos, tá bom? Sim. E mais uma vez, muito obrigada, uma ótima sexta-feira e um bom final de semana. Obrigado, doutora Elaine, um grande abraço, e as dúvidas dos ouvintes que surgirem, eles que nos passem aí pelo WhatsApp da rádio, a gente repassa para vocês aí. Bom, muito obrigada. Bom final de semana para a senhora, um abraço para todos lá da clínica Dr. Hernia.